Olá, bem-vindos, meus amigos, a mais um tutorial sobre SPED e REINF. A obrigatoriedade do SPED e REINF dará início em janeiro de 2018. Temos várias informações a ser geradas no SPED e REINF. São elas as notas fiscais de serviços tomados ou serviços gerados, tá? Seção de mão de obra. Então, pessoal, se você tem dúvida, se você realmente quer umas dicas, se você quer saber como gerar, como ter a segurança das informações, como controlar, quais são os riscos com relação ao SPED de REINF, vinculando aí a obrigatoriedade também do E-Social, fique aí, assista ao nosso tutorial que eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint. Nos acompanhe. Vamos dar início ao nosso tutorial sobre FD REINF. Bom, pessoal, após a publicação da IN 1701, tá, que foi agora no ano de 2017, confirmando o novo layout, então a geração dos dados dos serviços tomados e serviços prestados, dicas de como gerar as informações e cuidados do cruzamento da FD REINF com o E-Social. A obrigatoriedade do FD REINF, pessoal, ele teve origem aí no E-Social, né, com o intuito de diferenciar as informações fiscais financeiras das informações trabalhistas previdenciárias. Muitos eventos foram retirados diretamente do E-Social para a criação dessa nova obrigação. Para que você entenda o que aconteceu, o governo ele queria controlar notas fiscais junto com folha de pagamento. Isso viram que realmente era complicado fazer. Então eles acabaram criando um bloco separado que é o FD REINF. O FD REINF, pessoal, nada mais é do que o controle das informações de notas fiscais de serviços tomados, dos serviços prestados mediante cessão de mão de obras ou empreitada. Retenção na fonte do imposto de renda, da contribuição do COFINS, do PIS e do PASEP, incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas. Recursos recebidos e repassados para associações desportivas que mantenham equipes de futebol profissional. Comercialização da produção e apuração da contribuição previdenciária substituídos pelos agroindústrias e demais produtores rurais, pessoas jurídicas. Empresas que se sujeitam ao CPRB, que é a contribuição para a receita bruta, e as entidades promotoras de eventos que envolvam associações desportivas que mantenham clubes profissionais. Pessoal, todos estão aí sujeitos, as empresas, todos que apresentam DIF estão sujeitos ao FD REINF, tem que enviar o FD REINF. As empresas que já façam a retenção de documentos tomados e serviços, e empresas com retenção de documentos prestador de serviço, comercialização com produtor rural, pessoa jurídica, tenham recebido ou repassado recursos para associações desportivas que mantêm equipe de futebol e as que fazem uso do CPRB. Detalhe, pessoal, essa parte do CPRB ele deixará de existir dentro do SPED de contribuições e passará somente a ser informado dentro do FD REINF. Bom, e aí, a data, né? A data, pessoal, a primeira etapa acontecerá no dia 1/1 de 2018. As empresas aí que oferirem em 2016, tá, pessoal? Não é em 2017. As empresas que tiverem o faturamento no ano de 2016 acima de 78 milhões estarão aí obrigadas no dia 1º de janeiro entregar o FD REINF. A segunda etapa se dará a partir de julho, do dia 1º de julho, aí já com faturamento também, tá? Sempre com o ano de 2016, de até 78 milhões. O FD REINF, pessoal, eles são tabelas que a criação do FD REINF está sendo gerada através de XML, são tabelas, são compactações das informações. Eles têm as informações aqui, os grupos de código para pagamento, definição dos códigos, tá? Aqui são os códigos de tributos, aqui são 1708, que é remuneração de serviço. Em seguida nós temos a tabela 02, que são as regras para a utilização dos códigos de pagamento de pessoas físicas, definição. Também a 3208, são aluguéis, royalties. E assim nós vamos seguindo até a tabela 03, que é o rendimento dos beneficiários no exterior.
A tabela 04, que é formas de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior. Tabela 5, informações sobre beneficiários de rendimento no exterior. A tabela 6 é a classificação do serviço, né, da seção de mão de obras. A tabela 07 são os códigos dos países. A tabela 08 é a classificação tributária. A tabela 09, código das atividades. E a tabela 10 são os eventos. O principal, pessoal, para você que está aí acompanhando aí esse tutorial, é exatamente isso: como gerar essas informações, como devo ter essas informações para gerar. Primeiro que no layout, pessoal, esse layout que foi definitivo, que é 1.0, que agora está publicado lá no site da Receita, ele diz exatamente o seguinte: na parte de prestação de serviço ou cessão de mão de obra, você tem que ter os cuidados. O indicativo da prestação de serviço de obra civil, informações de identificação do contribuinte, informações dos serviços prestados, cessão de mão de obras ou empreitada, registro que identifica o estabelecimento prestador de serviços mediante cessão de mão de obra, o tipo do estabelecimento de prestação, tipo de inscrição, número de inscrição, identificação dos tomadores de serviço, tipo de inscrição dos contratantes, tomador, número da inscrição da obra, tem que identificar qual é a obra civil que você está prestando serviço, indicador da prestação de serviço da obra civil, valor bruto, valor total da base retido, base de cálculo da retenção, da contribuição da Previdência, soma dos valores da retenção principal das notas fiscais de serviço, a soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais, valor da retenção principal que deixou de ser efetuado pelo contribuinte ou que foi depositado em juízo em decorrência da decisão judicial, valor da retenção adicional que deixou de ser efetuado pelo contratante ou que foi depositado em juízo em decorrência da decisão judicial, código da conta analítica contábil onde foi feita a escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse prestador, notas fiscais de prestação de serviço, série da nota, número da nota, data da emissão, valor bruto e as observações. Pessoal, esse detalhamento das notas fiscais em termos de prestação e de cessão de mão de obra nada mais é do que você informar quais são as atividades que estão sendo exercidas pela sua empresa ou que você está tomando serviço. A diferenciação exatamente sobre a prestação de serviço é quando você tem que fazer alguma coisa que já está pré-definido. E a cessão de mão de obra é quando você faz a alocação somente de um recurso de pessoas, você não tem atividade que você já é determinada. Então eu posso ceder 10 pessoas para que fiquem fazendo trabalhos diversos dentro de uma empresa. E aí eu tenho aqui, pessoal, todas as informações do contribuinte, tabelas de processo administrativo judicial, retenção da contribuição, dos tomadores, são todos os registros que eu tenho que informar. Então, isso a dificuldade, é exatamente isso, eu tenho que compactar essas informações. Se você tem aí um software fiscal que te dará essas opções de já gerar essas informações, você fique tranquilo, é somente você ter o cuidado de guardar as notas fiscais e os controles em paralelo, que eu acredito que você vai ter que ter alguns controles em paralelo, que é exatamente controlar se a nota fiscal foi recolhidos os impostos, né, as guias, e aí também se você tem quantidade de pessoas envolvidas nos trabalhos, isso é muito importante que você tenha esses controles, tá? E aí é o registro de recursos recebidos da associação desportiva, repassados para a associação desportiva, comercialização de produção por produtor rural, né, que é a agroindústria, contribuição previdenciária CPRB, retenção da fonte do imposto de renda, contribuição PIS e COFINS, reabertura dos eventos, aqui realmente é só a parte de compactação das informações. O grande cuidado, pessoal, se você tiver aí, se você tiver que fazer, se você que estiver assistindo o vídeo, perguntar qual é o tipo de associação desportiva, são as associações desportivas, aí clube de futebol que você tenha, e também se você tem aí essas empresas que fazem a associação para venda de tickets, né, tipo, que fazem eventos, tipo, vai trazer o show da Madonna para o Brasil, então ele tem que ter aí, realmente, ele faz da parte aí de eventos, né, então tem todos esses controles e você tem que passar essas informações para efeito de eventos aí. Então,
Temos também aí quais são os envolvimentos, quais são as áreas que estarão envolvidos aí. Pessoal, suprimentos, área de contratos, cadastro de prestadores de serviços, controles das notas fiscais e contratos. A área de tecnologia, essa é fundamental, pessoal, porque ela terá todas as informações guardadas dentro do ERP. De que forma? Tá? Se você recebe nota, se você gera nota, então você já aí, esse é o cerne, né? Esse é o cérebro, esse é onde tudo acontecerá, quando você vai extrair as informações aí das notas fiscais. E você tem um departamento jurídico também que vai interagir com as outras áreas referente às ações trabalhistas, depósitos judiciais. E temos aí a área financeira, de contabilidade, que são os pagamentos dos tributos, os controles, né, a forma de contabilização. O grande toque, a grande dica que eu posso dar a vocês é exatamente essa, é ter as notas fiscais. Se você tiver aí uma planilha com um demonstrativo de quais são as pessoas envolvidas, quais são as etapas das obras, se você comprou de produtor rural, se você gerou a nota fiscal, tem esse controle, você guarde isso, porque a partir do momento que você gerar essas informações, ele vai acompanhar exatamente se o funcionário dessa empresa que você contratou ou que é a sua própria empresa, se você tem esses funcionários registrados, se estão também ligados no e-social. Esse é o grande cruzamento. O e-social, ele vai te dedurar se realmente você tem aquela capacidade, se você tem os recursos que são as pessoas que irão prestar os serviços. E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem porque o contexto todo do e-social ligado ao REINF. Porque nós temos que gerar o DCTF Web, ele nada mais é do que a compactação das informações geradas através do e-social, através do FD REINF e do Cero. Vão fazer aí todas as informações, ele vai gerar os débitos e os créditos e você vai transmitir o DCTF Web. Fazendo isso, feito isso, você terá as suas guias geradas, tá, pessoal? Você não vai ter sua guia se você não fizer as etapas anteriores. Esse é o grande temor das pessoas com relação ao FD REINF. É você ter que ter um estorno de uma nota, você tem que voltar para dentro do mês, você vai ter que abrir de novo para poder gerar as guias. É um grande trabalho. Então, esses são os cuidados. Se você está acompanhando até o final agora da apresentação, esse é o pulo do gato. É você ter as notas fiscais, fazer dentro do próprio mês, ter o cuidado de falar com o seu fornecedor e fechar as notas um pouco antes do final do mês, para que você tenha condições de fazer essa geração do DCTF Web. Bom, pessoal, se você gostou aí do vídeo, se você gostou da apresentação, do tutorial, você que me acompanha sempre aí no canal, no Infor Fiscal, que é o canal que eu procuro falar sobre tributários fiscal. Tá aí o e-mail, se você tiver alguma dúvida, quiser discutir algum assunto, por favor, fique à vontade. E meu muito obrigado, inscreva-se no canal e se gostou, dê um like. Um abraço e sucesso a todos.